Meus irmãos, boa noite. Graça e paz da parte de Jesus. Muito bom poder voltar à Igreja Batista de Itaitinga, mais uma vez para pregar a palavra. Vim com a minha família hoje, então Davi já saiu aqui para a salinha, a Larissa está ali com a Esther. Muito bom poder estar junto aqui com a família e com os irmãos, tá? Para quem não me conhece, eu sou pastor da Igreja Batista Filadélfia, lá em Fortaleza, no Luciano Cavalcante, junto com o pastor Luiz Corrêa, que esteve aqui há pouco tempo. Então, estou marcando presença aqui de novo com a Filadélfia. Tá bom? E trago sempre o abraço, o carinho e a parceria da nossa igreja aqui com a Igreja Batista de Itaitinga. Vamos então para a mensagem, vamos para o que interessa hoje à noite. Quero que você abra comigo a Bíblia em Filipenses, ok? Vamos para Filipenses capítulo 2, ok? Abra aí comigo a sua Bíblia. Nós vamos ler o verso 2 e 13. Que será o verso, né? Os versos, o texto da nossa exposição aqui. O tema da mensagem de hoje é o desenvolvimento da salvação. Esse chamado que nós vamos ler aqui no verso 12 e no verso 13 de Filipenses, ok? Eu estou lendo aqui na versão Nova Almeida atualizada. Então vamos ler, fazer essa leitura e depois orar aqui pela mensagem. Verso 12 e 13. Diz assim: Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos orar. Senhor, nos colocamos diante de Ti, diante da Tua santa palavra, para que ela trabalhe nas nossas vidas agora, nos méritos de Jesus Cristo. E nós oramos, Senhor, com humildade, porque dependemos de Ti, pedindo e clamando que o Teu Espírito ministre a palavra a nós agora, que Ele possa fazer com que ela crie morada nos nossos corações, transforme as nossas vidas, nos exorte, nos console, nos edifique aqui, traga salvação sobre nós. Faz a obra, Senhor, que eu como pregador não posso fazer e que nenhum aqui pode fazer, que é salvar e edificar as nossas vidas por meio da Tua palavra. Nós dependemos de Ti e assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, aprendam uma coisa sobre Filipenses e sobre a teologia também de Paulo. Paulo tem um chamado específico para nós, que é o de sermos imitadores de Jesus Cristo. E Filipenses é uma carta onde ele vai trabalhar esse conceito da imitação de Jesus. Fique então com esse conceito na sua mente, imitar a Jesus. Mas eu não quero que você pense como muitas vezes nós pensamos sobre imitação. Se você já brincou de mímica, talvez na sua cabeça esteja essa brincadeira de que imitar o outro é simplesmente, né, fazer os gestos iguais ao outro, falar igual ao outro. Nós temos humoristas que fazem isso, inclusive, né, que imitam a voz, que imitam os trejeitos. Mas o conceito bíblico de imitação, ele é maior do que isso, ele é mais profundo do que isso. Quando Paulo está chamando seu povo, o povo de Deus, na verdade, a imitar a Jesus, ou como ele diz aos Coríntios, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, tem algo mais profundo aí do que simplesmente imitar gestos como um mímico faz ou imitar a voz. O conceito por trás da imitação é um conceito de conformação, de nós sermos transformados e conformados à imagem de Jesus Cristo. Isso é mais profundo. Vejam, por exemplo, comigo, Romanos 8, 29, esse texto conhecidíssimo que diz o seguinte: Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Paulo está falando aqui nessa sua teologia da imitação, da conformação, vamos colocar dessa forma, de que Deus nos conheceu, olhou para nós e decidiu nos salvar e nos predestinou para que nós fôssemos conformados à imagem de Jesus Cristo. Para que eu e você fôssemos transformados e sejamos conforme Jesus Cristo é.
Isso é mais do que simplesmente a imitação como nós muitas vezes pensamos. Então, nesse conceito de sejam imitadores de Jesus, Paulo tem algo mais profundo. E em Filipenses isso vai ficar também mais claro, principalmente aqui no capítulo 2. Se você voltar um texto aí anterior do texto que nós lemos, nós vamos encontrar aquele hino belíssimo sobre o esvaziamento de Cristo. Aquela adoração que Paulo cita ali para falar exatamente o que Jesus fez, quem Jesus é e como nós podemos imitá-lo. O verso 5 aí do capítulo 2, que precede esse hino de louvor sobre o esvaziamento de Cristo, ele diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus. Então o que vem a seguir, esse hino, né, aquele hino conhecido de que ele esvaziou a si mesmo, sendo em forma de Deus, se fez homem, foi obediente, e obediente até a morte de cruz, ele está ali para que ele seja exemplo de imitação nossa, para que eu e você sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo. Então é um chamado de Paulo a ter a mesma mentalidade de Jesus. É tanto que quando nós vamos para o capítulo 3 de Filipenses, Paulo vai falar agora do seu testemunho. Ele dá um testemunho de Jesus no capítulo 2, falando de humildade. E lá no capítulo 3, ele dá o seu testemunho pessoal também de humildade. É aquele texto também conhecido de que ele era fariseu, zeloso, da tribo de Benjamim. Mas ele considerou tudo aquilo como esterco diante de Jesus. Ele renunciou àquilo porque ele entendeu que Jesus era maior e que ele precisava de Jesus. O que Paulo está fazendo? Ele está dizendo, eu fui um imitador de Jesus, assim como Jesus foi humilde a se esvaziar, eu me esvaziei de mim mesmo para poder crer e aceitar e depender de Jesus. Façam isso também. Então, nós temos essa ideia da imitação de Jesus. E dentro desse hino, do capítulo 2, que nós devemos ter a mesma mentalidade, o ponto que eu quero focar hoje, que está nos nossos versos aqui, 12 e 13, é o verso 8. E no verso 8 ele diz o seguinte, para você entender o contexto da imitação aqui. Ele diz, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que Paulo está falando para nós é, Jesus Cristo é o maior exemplo de obediência que já existiu. E imagine você, irmãos, ser obediente à morte, e não qualquer morte, mas morte de cruz. A morte horrível, agonizante, torturante que é a crucificação. Ele foi obediente ao Pai, ele foi obediente ao plano de salvação que estendeu graça a nós, cumprindo o seu chamado, cumprindo a sua missão, obedecendo até a morte de cruz. E Paulo está dizendo, esse é o exemplo a ser seguido. Ninguém foi mais obediente que Jesus. Imitemos então a Ele, tenhamos a mesma mentalidade obediente de Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo que nós temos sobre isso. E logo depois, então, que esse hino se encerra, Paulo vai para o verso 12 e diz, por isso, ou assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, estando seguindo, não só na minha ausência, né, mas não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação com temor e tremor. E o link então está feito. Verso 8, Jesus é o maior exemplo de obediência. Verso 12, vocês devem agora ser obedientes como vocês continuam sendo e têm sido obedientes nessa imitação de Jesus. O que é então, pelo contexto, esse chamado, às vezes mal compreendido, de desenvolvermos a nossa salvação? O que isso significa? Parece estranho, né? Parece um texto que não condiz com a nossa teologia de que é Deus que nos salva, que Jesus já fez a obra, que Ele disse está consumado na cruz, então não há mais nada que nós possamos fazer para ser salvos, devemos receber somente pela fé e é tudo pela graça. Então, como Paulo está dizendo que nós temos uma salvação, que nós temos que desenvolver essa salvação, como se ela não estivesse completa? Que é isso que esse texto está falando.
E esse texto, pelo contexto que nós vimos aqui, está falando de obediência, de santificação, do processo que nós entramos enquanto salvos, de obedecer a Deus, de viver conforme a sua palavra, de viver sendo transformado à imagem de Jesus, buscando a santidade de Deus e buscando sermos mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador. É isso que Paulo quer dizer quando ele está falando em desenvolvimento da salvação. Não é que você precisa ativar algo da cruz. Não é que a cruz fez uma parte e você vai fazer outra para poder ser salvo. Não, pega essa salvação que você já tem e você vai desenvolver isso agora na prática da sua vida, desenvolvendo essa realidade que foi lhe dada pela graça de Deus. Então, nós temos aqui um chamado à obediência. A imitação é a imitação desse conceito mais profundo de ser conformado a Jesus Cristo. Deixa eu ir a outro texto, de novo, de uma teologia da imitação, da conformação de Paulo, que é 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Ele está falando no contexto aí de que há um véu sobre os olhos daqueles que não são salvos, que eles não entendem a lei, que eles não entendem o plano de Deus. E aí ele vai falar, mas quando há conversão, essa realidade muda. E todos nós, com o rosto descoberto, verso 18, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então faz parte dessa salvação que nós recebemos, faz parte desse processo de salvação contínuo, esse ser transformado de glória em glória à imagem de Jesus Cristo, à imagem de Deus. O que é salvação, irmãos? A gente precisa responder isso aqui. Eu estou falando até agora em salvação em termos de conversão, regeneração, novo nascimento. Aquilo que Jesus fez, inclusive a expiação que ele fez na cruz, a sua morte, seu sacrifício, a ressurreição e a transformação ali do perdão, do novo nascimento que ele nos deu. Mas salvação é só isso? Não. Salvação não é só isso. Você vai dizer, pastor, salvação é o perdão que Deus nos deu. E amém por isso. Mas não é só isso. É isso, mas é mais. Salvação é justificação. E amém por isso. Mas não é só isso. É mais do que isso. Salvação não é só os nossos pecados, perdoados, apagados, desconsiderados por Deus, como Colossenses capítulo 2 vai dizer, do escrito de dívida rasgado. Não é só isso. É isso também, mas é mais. Vamos entender qual é o nosso problema, e eu respondo então o que é salvação. Quando Deus nos criou, e a gente precisa voltar para isso, Deus nos criou com duas realidades. Primeiro, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2. Segundo, lá em Gênesis também, nós fomos criados e colocados num jardim, num santuário, onde Deus habita ali plenamente com o homem, numa relação íntima, e num relacionamento ali íntimo com Deus. Entre Deus e suas criaturas humanas, Adão e Eva, representando ali a humanidade. Então, no plano de Deus e na forma perfeita que nós somos criados, nós somos a imagem e semelhança de Deus, e nós temos um relacionamento ali pleno e íntimo com Deus. Mas o pecado arruinou em partes ou deturpou tudo dessas duas realidades. Nossa vida como imagem e semelhança de Deus, foi manchada. Ainda somos, mas de um modo corrompido pelo pecado. E nosso relacionamento com Deus, ele foi esse relacionamento pleno e íntimo quebrado. Nós somos destituídos da glória, da presença de Deus, afastados de Deus pelo pecado. Deus faz isso com Adão e Eva quando os tira da sua presença, do seu santuário do Éden, por causa da queda. E então Deus começa um plano de redenção ao longo da história, que é o plano de restaurar as coisas. É o plano de nos restaurar a sua imagem
que foi corrompida aqui por nós, na nossa vida, e o plano de restaurar o próprio relacionamento dele conosco, que também foi quebrado pelo pecado. Salvação é isso. É a restauração completa das nossas vidas como imagem de Deus e como alguém que está num relacionamento pleno e íntimo com Deus. É por isso que é mais que perdão. Por isso que é mais do que justificação. Também envolve o processo de nos transformar à sua imagem. Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. É a imagem exata, encarnada de Deus. E se nós estamos sendo restaurados à imagem de Deus, como nós éramos antes, como foi o plano de Deus, se Jesus é a imagem dele encarnada, é a ele que nós estamos sendo conformados, como nosso exemplo de homem perfeito à imagem de Deus, ser humano perfeito à imagem de Deus. Faz parte da salvação, então, tanto Deus restaurar o relacionamento, quanto o nosso ser à sua imagem. E Ele está fazendo isso. A salvação tem esse modo contínuo e presente. Nós já estamos sendo restaurados, porque o relacionamento já foi restaurado em alguma parte, a imagem já foi restaurada em alguma parte, e isso está sendo contínuo até chegar o dia da glorificação e da glória, onde tudo estará feito, e nós seremos então restaurados 100%, tanto ao relacionamento, quanto à nossa imagem. Então aqui e agora, irmãos, a nossa salvação está acontecendo, porque nós estamos sendo restaurados. Nós podemos falar de salvação nos 3 tempos, passado, presente e futuro. Nós fomos salvos já, no dia que você se converteu, você foi salvo, no dia que Deus transformou o seu coração, você foi perdoado, você foi justificado, você foi adotado na família de Deus, você foi declarado justo diante de Deus e salvo. E dali começou uma obra que vai terminar na glória, na glorificação. Você já foi salvo, você pode dizer no passado, eu fui salvo. Mas também podemos falar no presente, nós estamos sendo salvos. Estamos sendo restaurados, estamos sendo santificados, estamos nesse processo de desenvolvimento da salvação. Cada dia, dia após dia, você está sendo salvo por Deus. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, que nem é um parênteses, tem tudo a ver com a mensagem. Quando nós somos salvos, e se você é crente em Jesus, se você é um cristão, normalmente você deve estar vou dizer assim, nessa crescente de santificação. Isso não significa que a gente não possa cair em pecado aqui e ali, que momentos ruins da nossa vida de frieza às vezes aconteçam por causa de algum pecado, de alguma situação. Não significa isso, mas significa que nós estamos numa crescente de santificação, nos tornando mais parecidos com Cristo a cada dia, a cada mês, a cada ano. E quando o pecado vem, arrependimento, e luta, e batalha, e arrependimento, e crescimento na fé. Não existe crente que está regredindo, gente. Não existe. De novo, pode haver altos, baixos, pecados, mas nós estamos crescendo a estatura, a medida da plenitude de Jesus Cristo. Por isso que quanto mais tempo de crente a gente tem, mais crente a gente deveria ser. Essa é a ideia. Esta é a ideia. Mas estamos nesse desenvolvimento, cada um no seu tempo. Deus trabalhando de forma diferente na vida de cada um. Mas se analise, faça essa exortação para você. Eu tenho crescido, né? Eu tenho me santificado a cada dia. Precisamos nos avaliar. E nós podemos falar da salvação também no futuro. Nós seremos salvos. Nós seremos glorificados. Nós seremos salvos da presença total do pecado um dia, quando Jesus Cristo retornar. E quando Ele nos der novos corpos para vivermos em novos céus e nova terra, como diz 1 Coríntios 15, ali nós seremos salvos. Então podemos falar tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro em termos de salvação. E aí salvação é essa obra completa de restauração da nossa imagem, do nosso ser como imagem e semelhança de Deus e do nosso relacionamento com Deus. É por isso que em Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo diz aquele verso também famosíssimo. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo.
A salvação começou, ainda não terminou. Mas tenha certeza, irmãos, que ela vai terminar. Deus não deixa a obra parada. Deus não abandona a obra. Imagina aquele aquário lá de Fortaleza, né, que um dia começaram a ser construído, né? Abandonaram. Tem uma obra abandonada em frente da minha casa, há anos. Nós fazemos isso como homens. Deus não faz. Aquilo que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. Ele não vai te deixar pelo caminho, Ele vai te sustentar. E um dia a obra estará completa. Enquanto não está, nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Amém? Estamos então nesse processo contínuo de santificação, de obediência a Deus. E aí Paulo qualifica esse processo, essa nossa responsabilidade, porque ele está nos chamando a essa responsabilidade. É uma ordenança ali aos filipenses e à igreja. E a nós hoje. Vocês desenvolvam, trabalhem pela santificação de vocês, trabalhem na obediência, obedeçam a Deus, sigam o exemplo de Jesus. Esse processo aqui não é o processo que nós ficamos deitados no fundo da rede. Santidade, eu vou usar aqui algo que depois eu vou explicar, mas pode parecer estranho, mas não é. Santidade não cai do céu. A gente trabalha por ela. Faz parte da nossa responsabilidade como cristãos. Então, trabalho. Santidade é luta. É desenvolver. Não é ficar esperando que brote e cresça sozinho. Tem a nossa participação. Como é, então, que a gente faz isso? Paulo vai dizer com temor e tremor. Com temor e tremor. É nesse espírito aqui que nós desenvolvemos a nossa salvação. E aqui eu quero só esclarecer uma coisa. Temor e tremor aqui não se trata de ser santo, de ser obediente pelo medo. Pelo medo de um tipo de relacionamento opressivo que Deus tem conosco, do tipo, ou você obedece, ou você perde a salvação. Ou você desenvolve, ou você cresce, ou eu te deixo de lado. Ou você faz isso, ou você vai sofrer a morte, a punição eterna. Não é esse tipo de temor e tremor aqui. Filipenses 1,6 está dizendo, Deus vai fazer a obra, Deus vai terminar a obra. Nós cremos aqui que nós fomos salvos e seremos salvos e não perderemos a salvação. Nós cremos na nossa perseverança pelo poder de Deus. Então a obediência, o desenvolvimento da salvação não é uma negociação com Deus, não é esse tipo de relacionamento, vamos dizer na linguagem de hoje, né, abusivo e opressivo de quem, olha, obedece aí, senão tem consequência grave de morte, de perda de salvação, de Deus vai abandonar a obra. Não, não vai. Não é esse tipo de medo aqui, não é esse tipo de temor e tremor. Aqui Paulo está falando de uma reverência, de um maravilhamento diante de Deus, de olhar justamente para esse Deus grande, santo, glorioso, poderoso, que nos salvou e que promete salvação, promete obra completa. É olhar para isso, então se maravilhar com isso, reverenciar esse Deus, respeitar esse Deus e dizer, é esse Deus grande que eu obedeço. Porque eu respeito, porque eu amo, porque eu reverencio, porque Ele fez tudo por mim. E porque Ele tem todo o poder e toda a autoridade sobre os céus e a terra. Então, diante dEle, diante do seu poder e da sua glória, eu temo e eu tremo e eu obedeço o Senhor. Porque Ele está fazendo a obra, Ele vai completar, e isso é maravilhoso demais para nós. Esse é o tipo de temor e tremor que nós devemos ter. Então não ache que a sua santificação é uma moeda para você negociar com Deus. Né? Pare de ir com aquela ideia de que estou me santificando tanto, por que não vem bênção? Né? Ou então, pai, ali tem um ímpio, né, e ele não é santo e só tem bênção na vida dele, na minha não tem. Deus não trata de negócios assim com a nossa santificação, não tem a ver com isso. Tá? E nem com esse medo de perder as coisas, perder as bênçãos de Deus. Reverencie, se maravilhe diante de Deus e da obra de salvação de Deus e obedeça.
Obedeça por amor, por gratidão, por essa reverência, por esse temor da maneira correta. É assim que nós devemos fazer. Vamos para o verso 13. E o verso 13, ele parece que é justamente o contrário do verso 12. Deixa eu botar a mão na cintura assim e dizer assim, que é isso, Paulo, que tu está querendo dizer aí? Macho, que diabo é isso que tu está ensinando? Porque tu acabou de dizer uma coisa aqui, e agora tu vai dizer outra coisa que parece que é o contrário, não faz sentido. Ele acabou de dizer, desenvolva a salvação de vocês. Desenvolvam, obedeçam a responsabilidade de vocês. Façam isso com temor, com tremor, e façam, ajam. Aí ele vem e diz assim, porque é Deus quem efetua tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Está dizendo aí, né? Ó, ajam, façam e obedeçam. Porque na vida de vocês, tanto o querer quanto o realizar é da vontade de Deus. E é exatamente esse equilíbrio paradoxal e que na nossa mente, às vezes, controverso, que nós devemos manter nas nossas vidas como crentes e nesse processo de santificação. Aqui nós temos aquele debate teológico e aquela linha teológica da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Essas duas coisas, irmãos, precisam, mesmo que nós não entendamos muito bem como elas funcionam ao mesmo tempo, mas elas precisam fazer parte da nossa vida. Você entender que, sim, é nossa responsabilidade obedecer, evitar o pecado, fugir das tentações, ser santo, desenvolver maturidade cristã, crescer em conhecimento da graça de Deus, tudo isso é nossa responsabilidade. Eu falei, não cai do céu. Mas ao mesmo tempo você tem que entender que sim, cai do céu também. Porque é obra de Deus. Porque esse querer nosso, realizar a nossa santificação, depende de Deus e vem da vontade de Deus. Sozinho não conseguiríamos. Sozinho você não se santifica. Por você, o que vai crescer é pecado. Mas Deus está fazendo a obra. Filipenses 1,6 está dizendo que não é que ele começou, ele vai voltar só no final para terminar. Ele nos deixou encarregado aqui. Não, se ele tivesse nos deixado encarregado, tudo estaria perdido. Ele continua fazendo. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus quando Jesus ascendeu. Outro Consolador veio para nos ensinar e para nos santificar. Deus continua entre nós agindo, Deus continua trabalhando nas nossas vidas até o dia do retorno de Jesus Cristo. E Ele vai fazer isso. Então nós precisamos ter essa humildade de reconhecer que nós dependemos de Jesus. Deixa eu fazer uma ilustração para a gente clarear mais isso na mente. Imagine uma criança tentando atirar de arco e flecha. O arco e flecha ele é grande. Nós vamos pegar um arco e flecha daquele tempo mesmo, das guerras medievais. Ele é grande, a linha é forte. A tensão que você precisa botar na corda para a flecha ir longe e ser capaz de ferir alguém e matar o adversário é muito grande. É preciso força no braço para você atirar de arco e flecha, principalmente daquela época. Então imagine uma criança treinando. E aí ela pega o arco, ela segura o arco, ela bota a flecha e prende aqui na corda e bota os dedos. E aí quando ela vai puxar, uma criança não tem força suficiente para tensionar a corda e depois soltar para que a flecha, né, saia e acerte algum alvo. Não há força suficiente. Então o pai, ele ajuda o seu filho no treinamento. O filho bota a flecha corretamente, então o pai vem com a mão, né, e por cima da mão do filho também segura a corda e a flecha e puxa junto com o filho, fazendo a força que o filho não tem. Junto com ele, tensiona para trás, junto com ele solta a flecha e ela então voa em direção ao alvo. Quem atirou essa flecha? O pai ou o filho? Os dois atiraram. Os dois atiraram ao mesmo tempo. Mas o filho jamais conseguiria atirar se não fosse o pai. É mais ou menos a nossa relação com Deus. Estamos nos santificando. É o nosso trabalho. Estamos ali sendo responsáveis por armar o arco, colocar a flecha, colocar os dedos corretamente, fazer a nossa força para puxar e tensionar a corda,
mas há uma mão de Deus poderosa puxando junto conosco. Senão, nós não conseguiríamos. Nós precisamos crer nisso. São soberania de Deus, né? O ato de Deus nos santificar e a nossa responsabilidade de obedecer e santificar são os dois trilhos onde o trem da nossa vida passa por cima. Se houver só um trilho, o trem vai tombar, vai descarrilhar. É preciso dos dois. Preciso dos dois. E um, inclusive, é mais preciso do que o outro, que é a mão do Senhor. Então, creia nisso. Nós não podemos esquecer disso. Eu listei aqui 3 problemas, se nós esquecermos dessas coisas. De que nós somos responsáveis e, principalmente, que Deus também age e que nós dependemos dele. Primeiro, se você esquece de que o agir de Deus é importante, que sem ele você não se santifica nem obedece, se você esquece isso, a primeira coisa que você vai virar é um orgulhoso. E orgulho é pecado. Você vai olhar para o irmão do lado e vai dizer, sou mais santo que ele. Fulano ali ainda faz essas coisas. Eu já deixei esse pecado aí há muito tempo. Eu já fiz isso, eu já me santifiquei, eu sou mais obediente. Pastor, eu mereço ser o diácono mais do que o irmão. Pastor, eu mereço pregar mais do que o irmão. Pastor, olha aqui para mim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você vira orgulhoso quando você é incapaz de dizer, Deus fez isso por mim. Então você vira um pecador, né, arrogante, nojento, quando você esquece que a santificação depende de Deus. O segundo problema é que você pode ficar profundamente frustrado e até abandonar aí o processo de santificação. Porque se depende de você, só de vocês, você esquece do agir de Deus, se você esquece que o querer o realizar é da vontade de Deus, que Deus vai agir do modo e do tempo dele, você vai ficar numa paranoia, talvez, eu não consigo, eu não me santifico do jeito que eu quero, na velocidade que eu quero, eu caí nesse pecado de novo, eu não presto para nada, né? Eu estou tentando pelas minhas forças, estou vendo que eu não tenho força nenhuma. Calma. Deus está fazendo. Se você é crente, Deus está fazendo a obra. Não é um chamado para ser preguiçoso, mas é um chamado para confiar em Deus e perseverar. Nós só temos esperança para perseverar porque sabemos que Deus vai completar a obra e está fazendo a obra. Se você esquece disso, a perseverança se esvai. Você vai chegar no momento que eu já tentei demais, pastor, e eu não tenho mais força. Eu aprendi que, já que é no meu braço aqui, não dá mais, já estou fadigado, vou desistir. Não desista. Não desista da sua santificação, porque Deus está trabalhando nela. Continue trabalhando ao lado dele. E um terceiro problema é, se você esquecer que você depende de Deus para se santificar, se você esquecer que é a mão dele puxando a corda junto com você, você provavelmente vai virar um legalista. Por quê? Porque o legalismo, ele é, ao contrário do que muita gente pensa, ele é a estratégia do preguiçoso. Ele é a estratégia de quem não quer ter muito trabalho com a santificação. Então, se é por você, e você está vendo que não consegue, você vai tentar dar um jeito. Que jeito é esse? Legalismo. Por quê? Porque você vai começar a listar alguns pontos, algumas regras para você que você consegue cumprir. E você vai dizer, se eu cumpro essas regras, então está tudo bem. E geralmente, como somos nós esquecemos de Deus, né, que dependemos de Deus, aí sou eu mesmo que vou escrever quais são as regras da minha vida. E aí, logicamente, eu vou escrever regras que eu cumpro, que eu já cumpro ou que são mais fáceis de cumprir. Eu vou começar a botar um monte de coisa, né? Ou coisas que não fazem diferença para a santificação geral. Aí eu vou começar, eu não vou para o jogo de futebol, eu não vou para a praia, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato ninguém, eu não assisto televisão, eu não assisto filmes, eu não vou no cinema, eu acho que o crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e eu compro tudo isso, então eu estou santificado, eu estou sendo mais parecido com Jesus. Não está, você está preguiçoso, você não consegue mais santidade, e o legalismo então vem como essa ideia de que você esqueceu que Deus trabalhando, você viu que pela sua força não vai dar, o que dá muito trabalho sem Deus, você vai pelo caminho do legalismo. Então, tentar se santificar por essas regras próprias suas. Então, não faça isso. Não esqueça
não esqueça que nós somos responsáveis, somos chamados a imitar, mas dependemos de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus não há santificação. Sem o trabalho de Deus não há santificação. Por isso, a vida cristã de desenvolver a salvação não existe também sem oração. Oração é justamente a atividade da dependência de Deus. Você ora porque se não for Deus agindo, não vai acontecer. Então você clama ao Senhor. Então desenvolva a salvação de vocês, e eu aqui também, com o joelho no chão, com oração, com vida com Deus, clamando ao Senhor por santidade. Senhor, como Davi orou, cria em mim um coração puro, porque você não consegue transformar o seu próprio coração, Deus é quem faz. Cria em mim um coração puro, devolve-me a alegria da salvação, vira o rosto das minhas transgressões. É isso que nós precisamos orar, na dependência de Deus. Então a vida de oração também é fundamental no desenvolvimento da salvação. Tenho 3 conclusões aqui agora para nós, diante desses versos. Preste muita atenção aqui nelas. Vamos pensar mais praticamente sobre alguns pontos. Em primeiro lugar, você viu aqui que eu falei sobre salvação como essa restauração da nossa imagem, da nossa vida como imagem de Deus e do nosso relacionamento com Deus. E é uma restauração completa. E quando Deus nos criou dessa forma, Ele nos criou dessa forma, de forma integral. Toda a nossa vida refletisse a imagem de Deus e em toda a nossa vida nós tivéssemos esse relacionamento íntimo e pleno com Deus. Então, quando Deus está nos restaurando, Ele também está nos restaurando de forma integral, de toda a nossa vida. E com isso eu quero dizer, não separe a sua vida em esferas do tipo vida espiritual, vida na igreja, vida secular. E aí você talvez esteja separando e se santificando só aqui, na vida que você chama espiritual, na vida de igreja, e deixando a sua outra vida que você separa sem a santificação, sem a obediência. Vida profissional, vida dos estudos, vida da família, vida do lazer, vida intelectual, as outras esferas da vida que você tem. Deus está nos restaurando por completo. Então não separe essas vidas por essas esferas religiosas e seculares. Infelizmente é muito comum, irmãos. Você olhar para um homem, por exemplo, e da igreja, é um homem de Deus. Ora, prega, trata bem as pessoas, mas vá na casa dele, vá no trabalho dele. É um homem que no trabalho passa a perna nos outros, é preguiçoso, falsifica o taxado médico, não obedece o patrão, está sempre reclamando. Mas na igreja ele é ótimo. Tem algo errado aí. A imagem de Deus não se divide na sua vida de igreja e na sua vida de trabalho. Não faça isso. Esse desenvolvimento da salvação é completo, é em todas as áreas da vida. Devemos agir assim, devemos corrigir aonde temos falhado. Segundo, santidade não é mágica. Tá? Não existe, né? Hoje é muito comum, né? Você pega aqui, eu falo dos coaches, né? Agora eu falo de coach direto nas pregações depois do livro, né? Não existe aquele método mágico como vários coaches oferecem de várias coisas. Meu método que eu criei que você vai secar a barriga em 3 semanas. Meu método aqui que você vai aprender inglês e em 2 meses vai ficar fluente. Meu método especial aqui que você vai ganhar dinheiro e ficar rico em 5 meses. Não existe isso. Não existe isso nessas coisas também não, viu, irmãos? Não existe isso, muito menos na santificação. Não existe. Não existe esse método mágico. Se alguém vier para você dizer, não, irmão, tem um método aqui que eu criei que você se santifica, você fica igual a Jesus, muito mais rápido do que se você fosse depender de outras coisas aí. Mentira, não existe esse passe de mágica. Não existe. O pessoal quer comprar essas coisas, né? Na internet, às vezes. Para quê? É como eu vou ganhar mais dinheiro trabalhando menos. Como eu vou emagrecer sem ir para academia, sem parar de comer as porcarias que eu como, né? Sem esforço. É o que eu vou ganhar mais do que eu quero sem me esforçar. Não existe isso na santificação. Santificação não é para ocioso, não é para preguiçoso. Quando você está parado,
seu coração é corrompido. Quando você está parado, o que cresce na sua vida é o pecado. Então, santidade é trabalho. Santidade é luta, irmãos. É crescer, é subir degraus, é subir escada. É lutar, é batalhar. Nós estamos chamados para desenvolvermos a salvação. Desenvolvermos. Então não fique ocioso. Sua vida cristã não pode ser uma vida ociosa, né? De cristão que não lê a palavra, que não ora, que não vai no culto, que vai no culto uma vez na vida na outra, que não presta contas, que não se arrepende, que não confessa pecado, que não é exortado, que não busca aconselhamento. Se você está nessa ociosidade aí espiritual, não tem santificação. Busque santidade. Busque agindo. Santidade não é método mágico. E terceiro, se Deus é quem faz, no final das contas, e quem nos santifica, nossa santidade não é para a glória própria. Nossa santificação, nossa obediência não é para nos orgulharmos, não é para nos tornar arrogantes, não é para ficar comparando aqui quem é mais santo do que quem. Santidade é para a glória de Deus. Santidade é para que Deus seja exaltado. Santidade é para que as pessoas olhem e vejam Jesus Cristo brilhando na sua vida. Você está sendo conformado não a você mesmo. Tem aquele papo de coach, né? De novo aqui. Você precisa chegar, você precisa alcançar a sua melhor versão. Você precisa ser o melhor que você pode. Você precisa ser você mesmo. E a Bíblia está olhando para isso aqui dizendo que isso é lixo, isso é balela. Você precisa ser como Jesus. Tem melhor versão sua? Não tem. Tem o que Jesus está lhe tornando que é igual a Ele. Então, se tornar a sua melhor versão, aí você pode se gloriar. Aqui, me tornei a minha melhor versão. Aí sim, orgulho, glória. Mas não é para isso que você foi chamado. Você foi chamado para ser transformado à imagem de Jesus. Então você foi chamado para viver para a glória de Jesus, não para a sua. Amém? Então, nós estamos sendo transformados à semelhança de Jesus. Fomos chamados para ser imitadores de Jesus nesse sentido mais profundo. O Evangelho nos chamou para isso. O Evangelho nos colocou nesse rumo de uma salvação que está sendo desenvolvida. Essa é a grande salvação que nós temos e que Deus oferece àqueles que se arrependem, que creem em Jesus, confiam no Evangelho e entram nessa vida de restauração da vida como imagem de Deus e restauração do relacionamento com Deus, que é tudo o que nós precisamos. Para a glória dele. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer por esse tempo, por essa mensagem, pela grande salvação que o Senhor nos deu, que o Senhor está dando e que o Senhor nos dará. Cremos, Senhor, e nos alegramos, porque a obra que o Senhor começou será concluída. O Senhor não vai abandonar a obra, o Senhor está trabalhando nas nossas vidas e nós queremos, para a Tua glória, santificar as nossas vidas, obedecer, Senhor, crescer em santidade, sabendo que o Senhor está agindo e sem o Teu agir nada podemos fazer. Dependemos de Ti, então clamamos a Ti, que nos perdoe os pecados, Senhor, que nos livre do mal, que nos afaste da tentação, que nos fortaleça, que dê ânimo aqui aos que estão desanimados nessa batalha, que dê esperança àqueles que estão desesperançosos por causa do pecado, Senhor. Que o Senhor traga santidade sobre nós e que o Senhor nos mova a lutar e batalhar pela obediência, pela santidade, para a Tua glória, para a glória de Jesus. Nós oramos assim no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.